Uma cidade presa pelo medo. Passa a noite em claro. Foi 3 horas, foi das 3 às 4. 1 hora de guerra. 1 hora de tiro e bomba, entendeu? Foi 1 hora. No fim de semana, quem mora em Ipanema, no interior de Minas Gerais, viveu momentos de guerra por causa da ação de assaltantes de banco. Na hora eu achei, era trovejando, uns trovoão longe. Eu chamei meu pessoal, falei, ó, vem um chuvão aí, acaba não era chuva nada. Os criminosos chegaram de madrugada e, armados com fuzis e pistolas automáticas, impediram que as pessoas saíssem de casa. Tem um cara na esquina com a arma. Tá vindo outro cara lá da praça. Você estava em casa na hora, né? Tava. O que você ouviu na hora? Eu ouvi bomba, tiro, eu ouvi tudo enquanto é trem. Dá para dormir sossegado depois da situação dela? Ué, não dá não, né? Depois você dormir, você não perde no sono mais não, né? Mesmo assustados, alguns moradores se arriscaram para registrar a ação dos bandidos. Todo mundo se escondendo. Eles tá roubando banco, cara. Que isso? 3 horas da manhã roubando banco aqui da cidade aqui. Parte da quadrilha ficou nessa rua aqui bloqueando o trânsito, porque nesse ponto fica o quartel da Polícia Militar. É possível a gente perceber, por exemplo, olha só quantas marcas de tiros na parede. Os assaltantes que ficaram nesse ponto aqui era justamente para evitar que os policiais militares que estavam aqui no quartel de plantão saíssem para dar apoio para as outras equipes que estavam já lá no centro da cidade. Vizinhos ao quartel acordaram assustados sem entender direito o que estava acontecendo. Vidros de algumas janelas quebraram. Seu Raimundo tinha acabado de sair do quarto quando algumas bombas atingiram a casa dele. Depois de um bocado de tiro, fiquei quietinho dentro de casa, não saí para fora não, porque... Mas já levanta assustado, né? Não, levanta já. Eu estava consciente que isso era ataque, né? Porque quem vê contar que por aí sempre os ataques costumam vir atacar o quartel. Quando eu falei que a minha mulher disse, você tiroteio, vamos ficar quietinho de casa, não levanta não. Quando o senhor ouviu, o senhor imaginou que tivesse sendo atingida a casa do senhor, os vidros aqui da janela? Os vidros, na hora que soltou a bomba, a casa tremeu e os vidros desceu todinho. Quebrou tudo. As outras para também não ganhar uma bala perdida, né? A ação da quadrilha durou quase 1 hora. Durante todo o tempo, foi possível ouvir barulhos de tiros e bombas. Até quem mora mais longe do centro registrou o ataque. Acho que está roubando banco. Tá mó fumação ali. Quando acontece na cidade da gente leva um susto, porque o barulho foi muito grande. E a nossa cidade, por ser uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, quando você vê algo novo na cidade, você acaba se assustando. Então, pela proporção que aconteceu aqui no Banco do Brasil, foi de arrepiar, de dar medo. Segundo a polícia, pelo menos 12 assaltantes participaram da ação e eles se dividiram em grupos. Enquanto uma parte ficou na agência, instalando as dinamites, outros assaltantes ficaram pela cidade para evitar que os policiais militares se aproximassem do banco. O problema é que em um determinado ponto eles acabaram dando de frente com 2 viaturas da PM. Houve muita troca de tiro. Um dos carros dos criminosos acabou sendo atingido e teve um dos pneus furado. Nesse momento, os criminosos então trocaram de carro, entraram em outros 2 veículos e fugiram. Moradores também registraram o barulho das explosões das dinamites usadas pelos bandidos. A explosão foi tão forte que destruiu 2 paredes que tinham mais de 50 centímetros de concreto. Um dos cofres foi arremessado para fora do prédio, a mais de 10 metros de distância. Sobrou um amontoado de documentos, tijolos e dinheiro picado. Nós estamos nos fundos da agência e olha só como ficou depois da explosão. O que tem aqui é um dos cofres, olha quanto de aço que ficou retorcido. É o que eles chamam de cofre inteligente, porque quando há uma explosão, como que aconteceu, as notas ficam completamente destruídas, olha só em pedaços mesmo. Quanta ferragem retorcida que tem aqui nos fundos. Essa parte aqui é a porta do cofre.
Olha só as travas como são grossas. Tudo isso aqui ficou completamente destruído. E aí dá para ter mais ou menos uma noção do quanto de dinamite que os assaltantes usaram para cometer esse ataque. Entre os escombros foram encontradas munições de fuzil e cartuchos de pistolas automáticas, além ainda de uma barra de ferro usada para furar buraco na estrutura. A ferramenta serviu também para auxiliar na instalação das dinamites. A dinamite que sobrou dentro da agência, que não foi detonada, foi trazida pelos policiais militares aqui para o pátio do quartel e está aqui aguardando uma equipe especializada do BOP de Belo Horizonte que deve chegar à cidade para poder desmontar. A gente percebe que são 9 bananas de dinamite que agora vão ficar aqui até a equipe especializada chegar para desmontar e evitar, por exemplo, um novo risco de detonação. Minutos depois do ataque, moradores invadiram o que sobrou do banco. Essas imagens mostram as pessoas andando entre documentos, móveis, caixas eletrônicos e pedaços de dinheiro. Ah, foi feio dele, né? Assustar, assusta, mas uma hora dessa eu tô bem sossegado em casa, né? Coitado. O senhor estava em casa também dormindo? Com certeza. Se tivesse na rua, tinha saído correndo, né? Se não tivesse borrado as calças, eu corria bastante. Como o Fórum de Ipanema não tem um local adequado, o cofre do banco também servia como depósito de armas apreendidas. Muitas foram roubadas por criminosos da própria cidade, que aproveitaram o acesso ao local. Parte das armas foi recuperada no mesmo dia pela PM. Os assaltantes já foram identificados. Um deles é José Márcio Barbosa, que aparece tentando destravar uma pistola e ainda atirando. O homem já foi preso por assalto a banco e era procurado pela polícia. Depois do confronto, os criminosos conseguiram fugir, mas ainda são procurados. A gente está fazendo levantamento, a gente tem algumas informações, além dos veículos utilizados. Pelos itens apreendidos dentro do banco, a gente já tem um direcionamento para fazer o rastreamento, né? Pela rota de fuga, a gente acredita que são do Espírito Santo.